Não só uma, mas 2 espécies de polvos cracudos foram encontrados recentemente. Nanamotelphis pode ter sido um polvo de até 19 metros, que competia diretamente com mosassauros e plesiosauros durante o Cretáceo. Acho que não é surpresa para ninguém que uma das histórias mais famosas dos navegadores antigos é a história do Kraken. Diversos relatos mostravam povos gigantes que se alimentavam dos marinheiros, dos tripulantes e até do próprio navio. A gente por muito tempo achava que esses relatos tinham a ver com lulas gigantes, que sobem, são seres abissais, mas sobem para a superfície, né, em situação de estresse, e acabavam tendo esse encontro com os navegadores entre continentes. Mas recentemente a gente descobriu uma espécie de polvo gigante que era muito, mas muito maior do que o famoso Kraken. Nanamotelphis por muito tempo foi interpretado como vampiromorfo, ou seja, um cefalópode do grupo das lulas, mas mais recente, com uma tecnologia de comparação com seu bico fóssil, né? A gente descobriu que na verdade ele era um polvo. Sim, um polvo com nadadeira. E existe até hoje polvos com nadadeiras. Ele pertence à família dos cirratas. Cirratas são polvos bem pequenininhos que normalmente vivem em ambientes abissais e tem uma nadadeirazinha para poder ajudar na locomoção. O indivíduo mais famoso dessa família é o polvo Dumbo. Sério, olha, esse maluco é muito, muito fofo. A espécie mais conhecida que a gente tem hoje em dia é o Incirrata, ou seja, polvo sem essa nadadeira na sua cabeça. Que eu acho até um pouco estranho, é muito mais da hora um polvo com nadadeira, né. Os cirratas, eles também apresentam uma morfologia bem distinta um dos outros. A gente tem cirratas bem pequenininhos e miudinhos, gordinhos assim, ou até cirratas mais alongados e predadores. Segundo a biologia comparativa, né, comparando o fóssil do Danamotelphis com os fósseis que a gente tem hoje sobre os cirratas das profundezas, a gente consegue ver que esse polvo aqui, o Nanamotelphis, era mais ou menos um polvo alongado, não era um polvo curtinho e gordinho, por assim dizer. Mas o que de tão interessante tem em descobrir que existia um polvo gigante do Cretáceo? Bom, por muito tempo a gente acreditou que no Cretáceo os mosassauros e os plesiosauros disputavam o ambiente oceânico, enquanto na Terra a gente tinha o famoso T-Rex, uma porrada de dinossauro também disputando o ambiente terrestre. Só que com o achado desse estudo, a gente viu que os invertebrados, mais especificamente os moluscos cefalópodes, também viviam uma guerra armamentista contra os mosassauros. Estudos no seu bico mostraram desgastes bem específicos, que indicam que ele era um ser durofágico, ou seja, ele adora comer coisa dura, ele ama comer duro. E com isso se teve a suspeita de que esse maluco aqui se alimentava não só de nautiloides, ou seja, outros moluscos. Ah, e outra coisa interessante, como a gente acreditava que os mosassaurídeos, eles faziam parte do topo da cadeia alimentar, a gente acreditava que os vertebrados viviam caçando os invertebrados. Só que com a descoberta desse povo, a gente descobriu que também acontecia o contrário. Os invertebrados caçavam os vertebrados e os próprios invertebrados. O Nanamotuphis, e galera, eu vou errar aqui o nome porque esse nome é complicado, tá? Segundo os estudos, pode ter se alimentado não só de nautiloides, mas também tendo uma competição direta com esses mosassaurídeos. E aí, tipo, imagina, cara, um mosasaurus indo caçar um bicho e do nada ser atacado por um polvo gigante sendo comido vivo, né? Hoje a gente sabe que os polvos são predadores extremamente especializados, não existe polvo herbívoro, todos os polvos são carnívoros e eles têm uma inteligência absurda. E por falar em inteligência, só o bico já mostra muito sobre a situação desse maluco aqui. Estudando o bico, a gente viu também que a base, né, dessa estrutura tinham inserções musculosas que mostram que ele tinha uma pressão absurda no ato de fechar, de prensar e de quebrar grandes estruturas rígidas. E não só isso, o desgaste desse bico também conta muito sobre como esse ser vivia. Tipo, olha pra gente, nós somos considerados animais extremamente inteligentes, né? Animais extremamente inteligentes tendem a usar mais um lado do corpo do que o outro. Então, quando você nasce, a primeira classificação sua é se você é destro ou é canhoto. Por quê? Por algum motivo da natureza, animais inteligentes têm a preferência de usar um lado do corpo do que mais do que o outro, né? O Nanamatufes
O Nanamateufis apresentaram desgastes bem diferentes um dos outros, indicando que cada indivíduo tinha uma preferência exclusiva por algum lado do bico. Então, né, tenta comer o negócio aí. Você vai ver que quando você comer, você vai usar mais um lado do dente, da sua mandíbula, do que o outro lado. Sem contar que a gente sabe que o lado da frente é usado para cortar, o lado de trás a gente usa para esmagar. Esse povo também tinha essa sabedoria. E, cara, é um povo, sabe? Hoje a gente sabe que os povos sonham, a gente sabe que os povos têm uma visão insana, que é uma visão que convergiu com a nossa, então evoluiu separadamente, e a gente sabe que os povos só não dominaram a Terra porque eles não conseguem respirar o ar. Só falta esse bicho se masturbar também de tão inteligente. O fato que a gente tem aqui é que por muito tempo a gente acreditava que só os vertebrados seguiam uma linha de crescimento e de criação de mandíbulas e uma complexidade que a gente achava que ajudava no gigantismo dos animais. Mas não, a gente percebeu que tantos os vertebrados, mosasaurídeos, plesiosauros, seguiram o mesmo caminho que os moluscos, um grupo totalmente diferente. Ambos, no mesmo tempo histórico, criaram mandíbulas e aumentaram o seu tamanho. Então parece que naquela época, na época do Cretáceo, existia até que uma conexão bem íntima entre a criação de mandíbulas e o gigantismo. Inclusive, esses fósseis também foram encontrados num lugar bem curioso. O conjunto com mais de 50 fósseis de Nanamotufes foi descoberto em rochas sedimentares atribuídas a ambientes de águas rasas, o que vai na contramão da maioria dos povos cerrados atuais, que costumam preferir regiões ainda mais profundas. Isso também contrasta com outros cefalópodes modernos, como as lulas vampiros e as lulas colossais, frequentemente associados a ambientes profundos e abissais. Essa descoberta sugere um cenário bem interessante para um predador, diferente dos grandes répteis aquáticos, que por muitas vezes são interpretados como predadores transoceânicos, isso é, capazes de migrar para o mar aberto em busca de grandes presas. O Nanaimotufes possivelmente era um predador oportunista extremamente generalista, já que até onde a gente sabe não tem indício forte de que ele vivesse em mar aberto. Ah, e vale lembrar também uma coisa: como os povos são moluscos, a maior parte do corpo deles é formada por um tecido extremamente mole. E isso faz com que os braços, a pele, os músculos, os órgãos internos raramente fiquem preservados em registros fósseis. Por isso, encontrar vestígios preservados deste tipo de animal é quase como achar uma fração do que um ser vivo realmente foi. Mas eu vou dar a minha opinião aqui. A gente tem duas espécies, né? Duas possíveis espécies desse povo aqui. Uma chegando a 7 metros no máximo e a outra batendo 19 metros. E, cara, não preciso nem dizer que é uma amplitude gigantesca entre esses dois. Então, eu acho que assim, podem sim ser outras espécies diferentes, assim como pode ser a mesma espécie e a gente pode estar extrapolando. Tudo acontece por biologia comparativa. Inclusive, esses malucos descobriram toda isso que eu tô falando aqui através da inteligência artificial. Então, para você que fala aí que inteligência artificial não serve para nada, mano, olha isso. Os caras simplesmente tiraram uma lâmina bem fina do fóssil, colocaram no computador, fizeram lá uma tomografia, né, uma computadorização do relevo dessa lâmina, depois botaram o fóssil computadorizado para o computador montar o bico de acordo com a estrutura a qual foi analisada, né, na lâmina. Assim, eles tiveram uma percepção bem maior de qual tamanho podia chegar esse bico. Lembrando que isso aqui é só uma parte do bico, e o bico também era coberto por uma camada de quitina, então ele era um pouco maior do que a gente está vendo aqui. Só que pode ser também, eu até abri o Spore aqui para tentar mostrar para vocês, que esse bicho podia ser completamente diferente do que a gente acha. Vai que na verdade ele era um povo bicudo, né? Vai que ele era um povo pequeno, e assim, tendo 5 ou 7 metros, pô, já é um baita de um povo, né? Não dá pra dizer que esse bicho nos pegaria na porrada facilmente. Mas pode ser que seja um povo mais bicudo do que a gente acha. Uma coisa interessante também é que por ele viver na superfície, não na superfície, mas em lugares de águas rasas, é bem possível que ele caçava tiranossauros também, cara. E já foi comprovado recentemente que tiranossauros adoravam nadar, e eu só fico imaginando um bicho nadando lá e do nada, brou, também um povo pegando ele e comendo o bicho vivo.
Mas é isso, o que vocês acharam do Nana Motufes? Vocês achavam que ele batia mesmo 19 metros? E lembrando aqui, a gente tem algumas comparações, por exemplo, com a lula colossal, e o bico dele é muito maior que o da lula colossal, que bate no máximo 12 metros. Ou você acha que ele é um polvo um pouco diferente? Bom, apesar dos apesares, o fato é, os moluscos sempre estiveram no jogo evolutivo. Até hoje, a gente tem as lulas colossais que caçam baleia-cachalotes e vice-versa, uma entra em briga com a outra. Então a gente sabe que ao longo da história, invertebrados e vertebrados gigantes sempre tiveram batalhando. E se você gostou desse vídeo, meu primatinha, não se esquece de inscrever nesse canal aqui para a gente tentar divulgar ao máximo o conteúdo científico nesse país. Não se esquece de compartilhar, comentar e principalmente se tiver um dinheirinho aí, virar membro, né? Para ajudar aqui o Senhor Despido. No mais é isso, até o próximo encontro e tchau!